Olá, pessoal! Então, a nossa aula de história desta semana serão as páginas 68 até 73 e depois as 78 e 79. Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre as expedições, sobre os bandeirantes, né? O que eram essas expedições e para que serviam. Então, nós vimos que essas expedições eram, na verdade, viagens feitas para descobrir o interior do Brasil. Então, para descobrir novos lugares, né, que o Brasil, na verdade, não era ainda todo explorado, tinha ainda muitos lugares para serem descobertos, então eram organizadas essas viagens. Nestas páginas, nós vamos ver um pouco mais como eram essas viagens, quem fazia parte delas, quem ia nessas viagens, então, homens, indígenas, também iam mulheres, que tipo de objetos eles levavam para essas viagens, como era a alimentação, quem ficava responsável por essa alimentação. Vocês vão ver também que essas viagens muitas vezes eram muito perigosas, né? Porque tinha risco no meio da mata, tinha risco de doenças, né? Tinham animais e também vocês vão ver que essas viagens podiam durar muitos meses, certo? Então vocês vão estar lendo estas páginas, aprofundando um pouquinho mais sobre esse assunto e respondendo algumas questões. Então, a nossa aula desta semana será continuando esse assunto, né, dos bandeirantes e as expedições. Então, como funcionavam essas expedições? Então, vejam aí, né, nós temos aí algumas figuras. Então, como eu já falei, as expedições eram muito arriscadas, a selva era desconhecida pelos bandeirantes, havia fome, o risco de doenças e também podiam durar muitos meses ou até anos, né? Então, leia o texto a seguir e responda as questões. Só porque Macário era um ano mais novo que seu amigo Antônio, não pôde participar da grande bandeira ao sertão, rumo ao Nordeste, a fim de aprisionar índios e buscar ouro e prata. Mas as ordenações eram claras. A ata 5.2 determinava que a idade militar começava dos 14 anos arriba, só então era o homem considerado capaz para lutar a serviço da sua majestade. Essa história é atual? Como você descobriu o período em que ela passa? Então, né, não é atual. É possível descobrir o período em que ela se passa porque o texto menciona as bandeiras, expedições organizadas no período colonial. Então, né, essas viagens, como nós estamos vendo, é uma coisa que aconteceu lá na época do período colonial no Brasil, não é uma história atual. Atualmente, também há atividades permitidas somente a partir de determinada idade. Dê exemplos. Então, sim, né? Exemplos. Nós temos no Brasil leis que determinam a idade certa para trabalhar, para dirigir, para votar, para viajar desacompanhado de um adulto responsável, frequentar determinados lugares. Então, existem sim muitas atividades atualmente que exigem que você já tenha uma determinada idade própria para aquela atividade. Nas vilas paulistas, além de cuidar das tarefas domésticas, as mulheres trabalhavam na lavoura, faziam artesanato e muitas vezes eram responsáveis por decisões cotidianas. Na época, essas atividades garantiam certa autonomia a essas mulheres, o que favorecia essa autonomia da mulher nessas localidades, a frequente ausência dos homens que partiam nas expedições, né? Então, como os homens estavam nessas viagens, né, para descobrir o interior do Brasil, então as mulheres que ficavam responsáveis por muitas atividades durante a ausência dos homens, né?
Então, vejam aí também uma figura que mostra, né, os homens aí preparados, né, para a viagem. Então, os tropeiros abastecem o interior do Brasil. Então, essas expedições realizadas pelos bandeirantes geraram ao longo do tempo um comércio interno, em razão da necessidade de abastecer as vilas e cidades que nasciam no interior do território. Algumas das estradas e rodovias atuais também têm origem nessas expedições. E nós também vamos ver, aí é possível, lendo os textos e perceber que os tropeiros foram responsáveis pelo abastecimento de todo o mercado do interior do Brasil. Eles viviam de tropear, de comprar e vender diferentes tipos de produtos, que eram transportados por comboios de mulas, conhecidos como tropas. Na lista dos produtos mais comercializados estavam sal, carne, armas, escravos, vestimentas, calçados, animais, tabaco e cachaça, instrumentos de trabalho utilizados na mineração e nos engenhos também eram comercializados, né? Então, nós vamos ver aí que durante essas viagens, essas expedições, também começou a ser desenvolvido esse tipo de comércio. Observe a gravura e responda. Descreva as instalações do pouso da tropa representado nessa gravura. Então, observe aí, né, essa figura. Então, uma instalação bastante simples, né, só tem uma cobertura ali, né, construída com toras de madeira que sustentavam um telhado de palha. O que as pessoas representadas por rugendas estão fazendo? Então, enquanto os tropeiros estão sentados, conversando ou descansados, né? Descansando, e os escravos estão trabalhando. Então, era pouso, né? Para durante a viagem aí eles descansarem um pouco. Depois nós temos aí uma curiosidade, né? Vamos falar sobre comida de tropeiro. Então, provavelmente vocês devem se lembrar que na escola nós também comemoramos, né, a Semana do Tropeiro, e que também o nosso fundador da nossa cidade, também Baltazar Fernandes, foi um tropeiro, né? Então, quando falamos em comida típica brasileira, em que você pensa? O tradicional feijão, o arroz e a carne seca, ou quem sabe o café, a farinha, a mandioca e o torresmo? Esses pratos típicos e muito apreciados em todo o Brasil, nasceram da cozinha rústica dos tropeiros. Como eles viviam se deslocando, tinham de improvisar e adotar comidas práticas e bem nutritivas, ou seja, que fornecessem calorias suficientes para aguentar a jornada. Por meio da comida, podemos aprender muito sobre a cultura de um povo. Quais são os pratos típicos da região onde você vive? Qual é a ligação entre esses pratos e o passado dessa região? Então, como eu acabei de falar, né, Sorocaba também foi rota do tropeirismo, né? Os tropeiros também paravam aqui para fazer esse comércio. Eu não sei se vocês vão conseguir lembrar, mas já devem ter estudado sobre a feira de Muares. E também na escola nós temos o dia, né, do feijão tropeiro, que é servido na merenda da nossa escola. Então, procure se lembrar e vocês vão ver que todo esse assunto da nossa aula de história também está relacionado com a história da nossa cidade. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre a vida sertaneja, né? Então, no século XVIII, o termo sertão era usado para nomear todos os locais distantes do litoral do Brasil. Então, do litoral das praias do Brasil, né? Tudo que era longe das praias era chamado sertão. Era no sertão que viviam os vaqueiros ou sertanejos, criadores de gado, em grandes extensões de terra no Nordeste brasileiro.
A vida no sertão não era tão fácil. O tempo era quente, seco e a comida era pouco variada. Também era comum o conflito entre indígenas e vaqueiros, em virtude da disputa pela posse de terra. Então, observe aí os textos, né, da página 72 e 73. Depois eu tenho o vaqueiro hoje. Hoje, a vida dos vaqueiros no interior do Nordeste não difere muito daquela do passado. Montados a cavalo e vestidos com roupas de couro grossa, os vaqueiros têm a tarefa de conduzir rebanhos por estradas de terra, riachos e pastos. Eles percorrem as fazendas de gado, garantindo a segurança dos rebanhos. Então, nós temos aí a história de Raimundo Jacó, foi imortalizada na voz de Luiz Gonzaga na canção A Morte do Vaqueiro. Então, eu tenho aí um texto, né? E depois duas questões. Pesquise no dicionário o significado do verbo aboiar, citado no quarto verso. Significa dirigir canto monótono e triste ao gado com o fim de reuni-lo ou guiá-lo. Então, uma música, né, um canto que você canta para reunir o gado ou então para guiando o gado para algum lugar. Interpretem o trecho. Bom vaqueiro nordestino morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Então, aí a resposta é pessoal e é para você tentar interpretar esse trecho, né? Então, na verdade, o que está falando esse trecho? Bom vaqueiro nordestino morre sem deixar tostão. Tostão seria dinheiro, né? O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Então, está querendo dizer que mesmo um vaqueiro que seja bom, que trabalhe a vida toda, né, tocando gado, quando ele morre, ele não vai deixar muito dinheiro e aos poucos o seu nome vai ser esquecido porque tem muito vaqueiro, né, naquela região. Aí nós vamos lá para a página 78 e vamos retomar. Complete a ficha sobre as bandeiras, né, as expedições. O que eram as bandeiras? Expedições organizadas por colonos para aprisionar indígenas e buscar riquezas. Então, se vocês não entenderam, por que às vezes eu falo expedições, às vezes o texto fala bandeiras? Porque essas viagens, quando eles se reuniam para fazer essas viagens, eles sempre levavam na frente, eles criavam a sua própria bandeira, eles tinham uma bandeira para representar cada grupo. Né? Assim como nós temos, por exemplo, cada time de futebol tem o seu símbolo, né? Então, essas viagens também, cada um organizava a sua viagem, tinha uma bandeira que era né, com o seu nome, com o seu símbolo, para representar aquela expedição. Quem participava delas? Homens brancos, indígenas, mamelucos, mulheres, que se encarregavam da comida e da preparação de remédios. Por que os bandeirantes eram chamados assim? Porque eles costumavam se organizar em fila e aquele que seguia à frente empunhava uma bandeira, então por isso era um bandeirante, né? Qual era a duração das expedições? Duravam vários meses ou até anos. Quais eram as dificuldades enfrentadas? Doenças, fome, perigos da selva e confronto com indígenas. Leia o texto e responda. A modorra da vidinha do dia a dia era imediatamente quebrada por uma grande agitação. Todos queriam ver, apalpar, mexer, comprar as novas mercadorias que os tropeiros traziam e saber das novidades. Saber se traziam cartas e notícias dos parentes e o que estava acontecendo nos outros cantos da colônia. A tropa, naquele tempo, era uma espécie de grande loja ambulante e também o elo entre uma vila e outra, entre uma e outra região.
Era ainda o correio. Sua chegada alvoroçava completamente o lugar. Que tipo de mercadoria as tropas transportavam? Armas, escravos, vestimentas, calçados, instrumentos de trabalho, tabaco, cachaça, animais, sal e carne. Como as mercadorias eram transportadas? No lombo das mulas. É correto afirmar que a arte no Brasil surgiu após a chegada dos europeus? Explique sua resposta. Não, pois os antepassados dos indígenas dominavam técnicas do trabalho com cerâmica, produzindo itens com decoração bastante elaborada. Além disso, a pintura corporal dos indígenas e suas danças já eram feitas antes da chegada dos europeus às terras que formariam o Brasil. Então, a arte sempre esteve presente no Brasil, né? Então, aqui nesta atividade, né, uma autoavaliação, observe as carinhas, leia com atenção as frases e responda colocando um X na carinha que representa melhor você. Se você entendeu o assunto, se você tem dúvida ou você não entendeu. É uma atividade pessoal que você deve fazer de acordo com o seu entendimento do assunto. Boa aula para vocês!